Agora nós queremos apresentar 2 livros do nosso querido Humberto, que, inclusive um deles é no estande da FEESP agora, que encerra hoje a Bienal do Livro, é o Mediunidade, Ferramentas Divinas. É esse livro que estará à venda também aqui na nossa livraria e ao final o Humberto autografará. E o outro livro, também importante, é Nos Tempos de Jesus. Então, quem estiver interessado, são livros belíssimos que nos traz assuntos interessantes, atuais, com um enfoque muito agradável, ambos, repetindo, e o Mediunidade, que é o tema da palestra de hoje, foi o livro mais procurado e mais vendido na Bienal. Agora nós vamos envolvendo com muito carinho, com muito amor, a nossa irmã Evangelina. Bom, o nosso expositor de hoje, cujo tema é mediunidade, é um grande trabalhador da casa, um grande expositor da casa. Ele é radialista, escritor, mas particularmente ele é um grande, mas muito grande, não só de tamanho, um grande amigo, Humberto Fabre. É com alegria que eu apresento hoje Humberto Fabre. É um prazer. Inicialmente gostaríamos de agradecer à nossa diretora, Fátima Luiza, aos demais membros da equipe, pela oportunidade que se renova no dia de hoje. Acaso, a palavra acaso, por vezes muito utilizada, é, na realidade, o pseudônimo de Deus quando Ele não quer assinar com o nome próprio, não é verdade? Acasos nós sabemos que não existem. E nós gostaríamos de comentar a respeito, para nós verificarmos essa questão das coincidências, que também é outro pseudônimo de Deus. O em agosto de 2013, nós fizemos uma palestra próximo da data do aniversariante do mês. E voltamos depois de um ano, e com o convite carinhoso da Fátima, fazer uma palestra próximo do aniversariante do mês, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que aniversariou no dia 29 de agosto, ou seja, na sexta-feira. E por incrível que pareça, o Dr. Bezerra de Menezes era devoto de Maria. E os nossos cantores acabaram fazendo o último número, a Ave Maria. E nós gostaríamos de transferir o carinho de vocês, através das palmas que recebemos, para o aniversariante do mês, que realmente não é só o aniversariante, mas o patrono desta casa. Muito bem, o Hamilton já falou um pouco a respeito. Nós lançamos na Bienal essas duas obras. A primeira, que é a mediunidade, que nós vamos abordar levemente hoje, alguns aspectos apenas, porque senão nós não vamos, senão o livro não vende, evidentemente. É uma questão, é uma situação assim. A mediunidade, ferramenta divina, a abordagem dele são para aspectos dos estudantes que se iniciam na educação mediúnica e também visando o iniciante espírita. E Nos Tempos de Jesus é uma obra psicografada, é um romance, é uma história verdadeira, romanceada, onde a abordagem central é a questão do uso do livre-arbítrio. Então, Geraldo Campos, que é o mentor responsável, o qual nós psicografamos com as nossas devidas limitações, reconhecidamente, sem falsa modéstia, o fato é que ele coloca como é a questão tratada do livre-arbítrio. Existem 2 finais no livro. É o primeiro romance ou livro espírita que nós vemos com 2 finais. E aí nós perguntamos a ele, o porquê dos 2 finais. E, obviamente, ele disse, o livro trata da questão do livre-arbítrio, da escolha. E, claro, a curiosidade, porque o espírita é extremamente curioso, não é verdade?
A curiosidade se fez, eu disse, mas qual é o final verdadeiro? Existe um? Ele disse, óbvio que existe. E ele disse, qual é? O senhor pode me dizer? Ele disse, aquele que o teu coração mandar, de acordo com o que você sentir na história. É muito interessante, é um trabalho novo, nós nunca tínhamos psicografado absolutamente nada, a mediunidade de psicografia surgiu muito recentemente. Então, claro, todos os direitos doados à nossa casa, evidentemente, e a aquisição dessas obras, nós sabemos que todos os benefícios vão para a área de assistência social e para a área de assistência espiritual. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Uma das questões que não é novidade, porque mediunidade, desde quando o ser começou a ter a relação, porque recentemente nós encontramos informação de que existe uma obra que fala da mediunidade dos animais e tem um centro espírita, que a ética não vai permitir que nós mencionemos nome nem tampouco endereço, que anda recebendo mensagens dos animais queridos das pessoas. Mensagem psicografada. O que um cachorro poderá dizer para o seu dono depois de desencarnado? Au, au. Não é verdade? Nós temos que, por isso, a necessidade do convite ao estudo constante, para que nós não exageremos nas coisas. Mediunidade é um outro aspecto, sem sombra de dúvida, de uma simplicidade total, porque desde quando nós saímos da condição de princípio inteligente e fomos para o hominal mais rudimentar, começou a acontecer o processo de natureza mediúnica. Muito inicialmente pela clarividência. Por quê? Porque e depois, quando nós começamos no processo de evolução, a inumar, ou seja, começamos a enterrar as criaturas, as pessoas eram enterradas com os seus pertences. Algum pedaço de pau, lá um tipo de tacape, esse som está muito alto, algum tacape, potes de barro, etc., porque, de repente, os moradores que conviviam juntos na caverna começavam a ver o chamado morto aparecer. E eles diziam, ele veio para buscar as coisas que pertencem a ele. Então, a próxima vez que enterrar alguém, já coloca tudo junto, que é para o sujeito não voltar. Então, se você tem medo de espírito, não é uma coisa que tem muita novidade, não é verdade? Nós espíritas, às vezes, por incrível que possa parecer, temos medo de espíritos, que somos nós, não é fato? Outro dia, numa casa espírita, que nós fomos, a pessoa disse que o marido havia desencarnado. E ele já apareceu alguma vez para você? Disse, pelo amor de Deus, tomara que não apareça. Disse, mas você não ama? Amo, mas eu não quero ver. Só. Mas que coisa, mas é um contrassenso. Mas, muito bem, na época de Jesus, em associação, você tinha uma palavra que não definia. A palavra mediunidade passa a ser usada por volta de no início da primeira década de 1800, e Kardec vai utilizá-la com grande intensidade. Não é o codificador vai trabalhar com grande intensidade, mas na época de Jesus era considerado como Nabi. Nabi definia a palavra do médium, do intermediário. A questão do profeta, o indivíduo que profetizava, não era um indivíduo que tinha a sua mediunidade de premonição. Era qualquer indivíduo que era um medianeiro, que intermediava. Via de regra pela psicofonia, dado que a condição da escrita e da leitura era restrita a muito poucas pessoas. Então, a palavra profeta também definia o indivíduo que era médium. Só que a evolução permitiu que nós não só evoluíssemos a metodologia que nós utilizamos na mediunidade, basta ver com o codificador, não é? Da cestinha de bico, com tecnologia maior, que depois puseram uma peça com 2 rodinhas e o lápis na ponta, onde às vezes um médium segurava, ou 2 até, o codificador inteligentemente disse, basta segurar o lápis que fica muito mais fácil. E esta situação levou às pesquisas, e hoje já nós temos pesquisas feitas já de há longo tempo, principalmente com o Dr. Nubo Fakuri, um neuropesquisador, um neurocientista, que, na realidade, começou a trazer trabalhos já de há muitas décadas sobre a epífise, que outros estão dando seguimento no estudo.
Você, para ser médium, a criatura para ser médium, tem a condição da necessidade orgânica. A mediunidade está influenciada no organismo através da condição da epífise, que é devidamente preparada no cérebro perispirítico a influenciar como modelo organizador biológico, que é o perispírito, na terminologia do Dr. Hernani Guimarães Andrade, a influenciar esta condição no cérebro físico, aonde até mais ou menos os 14 anos, na puberdade, se entendia que a única função da glândula pineal ou da epífise era neutralizar as manifestações sexuais no ser. Então ela bloqueava, e depois da sua cristalização, então o ser passava a ter as suas manifestações sexuais regularmente. O ponto, entre outras funções que acabaram sendo descobertas, né, e analisadas e estudadas a partir de então. Porém, interessante notar que, com os estudos do Dr. Nubo Fakuri, não é, há cerca de mais de 30 anos, ele começou a observar a questão da cristalização da epífise, que a partir desse instante, mais ou menos com raras exceções nas questões de médiuns missionários, que foi Chico Xavier, que teve o seu processo mediúnico antecipado a partir dos 4 a 5 anos de idade, a cristalização servia como uma verdadeira antena em relação à questão de comunicação com o mundo espiritual. E hoje, nos estudos mais avançados, verifica-se então que aquele que tem a mediunidade ostensiva, na realidade, tem a sua epífise mais cristalizada. É interessante notar. Outras pesquisas ainda serão feitas, porque, por incrível que possa parecer, os países que, por vezes, aceitam menos, inclusive escrito por Kardec na Revista Espírita, em relação aos Estados Unidos, que seria muito difícil eles aceitarem a reencarnação, dado que o protestantismo e o catolicismo é muito forte, é muito arraigado. É interessante notar que grandes pesquisas e muitos filmes a respeito de reencarnação, etc., são produzidos nos Estados Unidos. O interessante também é que nós falávamos com os nossos queridos amigos, que a presidente e vice-presidente e demais membros da Federação Espírita do Pará, que estão aqui nos visitando na manhã de hoje, que na última pesquisa, o último levantamento do IBGE no Brasil, já demos essa informação aqui anteriormente, mostrou que no Brasil, de 202 milhões de habitantes, agora atualizado pela última informação do IBGE, nós temos 34%, país eminentemente católico, 34% de pessoas que aceitam a reencarnação, sendo que espíritas são cerca de 3%, o que dá 6 milhões e um pouquinho. É um número expressivo de 60 e poucos milhões de pessoas que aceitam a reencarnação independentemente da religião. Pasmem, nos Estados Unidos, o último censo demonstrou que 30% da população aceita a reencarnação, em que números efetivos são 90 milhões de pessoas, porque o país tem 300 milhões de habitantes. É incrível constatar o quanto a lógica começa a imperar e o processo mediúnico também, que nós vamos verificando que aos poucos eles vão estudando esses aspectos pelo lado científico. Ora, nós sabemos que, pelo próprio Jesus, não é verdade, que um só rebanho, um só pastor. Logo, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que vai acontecer é que, no futuro, nós não teremos uma religião única. É fato em relação à questão de ser a religião A, B ou C, ou o próprio Espiritismo. Leon Denis, nas suas obras, vai dizer: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas com certeza o futuro das religiões, porque os conhecimentos do cristianismo redivivo serão para todos, e nós teremos uma ciência que um dia se unirá à questão da espiritualização do ser, e nós teremos a ciência do amor, não é verdade? Onde nós amaremos o semelhante a Deus sobre todas as coisas, o semelhante como a nós mesmos, com um conhecimento todo científico e espiritualizante do cristianismo. Muito bem, mas uma pergunta é, médium, não é? Nós utilizamos até a figura de Shakespeare, não é? To be or not to be, that's the question, ou seja, médium, ser ou não ser, eis a questão. Filosoficamente, com Emmanuel, todos são.
Né? Kardec diz, mais ou menos todos são. Filosoficamente, todos são. Emmanuel diz, o lixeiro é médium da limpeza. E é uma verdade. E todos nós podemos ser médiuns do bem. Filosoficamente, todos somos médiuns, porque todos podemos ser médiuns do bem. Porém, mediunidade ostensiva, nem todos vêm com esta capacitação que não coloca, não privilegia ninguém, e sim é uma ferramenta adicional no compromisso que a criatura faz. Compromisso esse missionário, como qualquer grande outro missionário, guardado as devidas proporções do momento evolutivo da criatura. Você, médium ou não, né? Médium ostensivo ou médium do bem, que é médium da mesma maneira, é um missionário, como qualquer outro grande missionário, guardada a proporcionalidade da capacidade evolutiva da criatura. Tá certo? Todos nós vemos com missões, e naturalmente, por quê? Porque essa capacitação, essa condição faz com que nós estejamos trabalhando o nosso processo evolutivo. Naturalmente, alguns aspectos que nós procuramos destacar, inclusive no livro, são algumas pequenas, às vezes, confusões feitas em relação à questão do que pode ser mediunidade e do que é natural na criatura. Por exemplo, esta questão de um magnetizador. Um magnetizador, nós temos o magnetizador e nós temos o médium magnetizador. Magnetismo todo mundo tem. Todos nós temos, porque é oriundo, naturalmente, daquilo que a gente chama de fluido vital ou princípio vital. Então, a mamãe que passa a mão na barriguinha da criança, que está com cólica e passa, ela está utilizando de recurso que é dela próprio, que é do seu magnetismo, é o seu fluido vital que está sendo transferido. No entanto, é diferente quando falamos de mediunidade. O magnetismo é da criatura. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Uns que têm um pouco mais e não sabem controlar, desconhecem as técnicas de controle, e aí vocês vão ler o Mediunidade, Ferramenta Divina, e vão saber como é que se controla. Olha que beleza. Podem visitar a sua casa e, de repente, achar que aquela planta que você tem é linda de morrer, e ela morre. Aquele vestido novo que você comprou é lindo, que é assim dos deuses, e ele rasga. E aí nós viramos para a pessoa dizendo assim, é o olho gordo. A realidade é magnetismo em excesso sem se saber controlar, e naturalmente não consiste no ser mediunidade. Como a questão da sensibilidade também, entre outras situações, entre outros aspectos, que é conquista da criatura. Sensível todo mundo é. E pode ampliar a sua condição da sensibilidade? Sim, pode ser ampliada. Como também no exercício mediúnico pode ser trabalhada estas questões. Eu sinto presença de espírito. Sou médium? Você sente presença de espírito tanto encarnado quanto desencarnado. Porque na realidade o desencarnado tem o perispírito, que é um corpo físico. E naturalmente, este perispírito sendo corpo físico, ele emana energias. E naturalmente nós sentimos a presença da criatura, estando ela encarnada ou desencarnada, e não necessariamente estamos sendo intermediários dessa criatura. O próprio termo já é claro, é ser intermediário. Alguém me utiliza como ferramenta para que eu possa, então, levar uma mensagem, seja o que for, um consolo, etc. Mas eu estou intermediando. Sentir espírito, a gente sente tanto, então, como dissemos, encarnado quanto desencarnado. Ter magnetismo é uma situação da criatura. Faz parte, inclusive, está no duplo etérico, o princípio vital ou fluido vital, e é exatamente este material, em maior ou menor quantidade, que faz com que aconteça o efeito, por exemplo, da mamãe. Quem é que não teve a mamãe um dia que, quando caiu, etc., ou que não é mãe hoje, já não usou deste artifício? Vem cá, que a mamãe dá um beijinho e passa. E o pior é que passa mesmo. Não é verdade? Eu vivia pedindo beijinho para a mamãe. E ela tem 94 anos hoje e eu ainda peço beijinho para ela. E passa problema que a gente cria, não é verdade? Que a gente amplia e assim vai. Aí diz, mas isso é uma indução de natureza hipnótica ou
a palavra moderna para magnética. É uma indução de natureza magnética ou uma indução hipnótica. Isto é uma realidade. Há um processo indutivo, sim, com o comando que você dá para a mente infantil que assimila. Mamãe vai dar um beijinho e passa. Isto é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, o que a mamãe faz? Está transmitindo do seu magnetismo e neutralizando no cérebro da criança o ponto onde ele registra a dor. E passa. Essas são conquistas nossas. São aspectos de conquistas nossas. Jesus era médium de Deus. Filosoficamente, sim, porque ele diz assim, eu e o Pai somos um. Mas aquilo que Jesus executava era potencial dele. Por isso que ele vai dizer para nós, vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Qual é a relação dessa questão? É desenvolvimento da criatura à medida das suas possibilidades. Hoje nós usamos aproximadamente 10% da mente, porque virou mito no mundo que a criatura usava 10% do seu cérebro. Isso é mito. Cientificamente foi já, evidentemente, quebrada essa estrutura de mito, porque se você usasse só 10% do seu cérebro, não é, você poderia cortar 90% e botar fora e continuaria agindo normal. Se você tirar 90% do seu cérebro, provavelmente você será um robô e olhe lá se vai chegar a tanto. Nós usamos 100% do cérebro. O que nós não usamos é 100% da mente, que é a capacitação que se dá à medida que a criatura se eleva. Mas virou um mito de que se usava 10% do cérebro. 10% do cérebro, se você só usar 10%, provavelmente você consiga só andar, se tanto, não é verdade? Então, esses mitos foram sendo quebrados e em relação à mediunidade também é uma verdade. Então você tem um magnetizador que não tem nenhuma relação com a questão do magnetismo. Lembram-se de Uri Geller, não? Uri Geller era um magnetizador. O que ele fazia, inclusive? Ele pedia para colocar crianças na assembleia. Sabe por que isso? Porque a criança, a rigor, não tem preconceito. O adulto pode sentar e dizer assim, esse sujeito aí é charlatão, isso aí não vai acontecer nada, etc. A criança não tem isso. Então ele potencializava o próprio magnetismo dele. Ele não intermediava ninguém. Então o magnetismo dele, com o magnetismo que todos têm, a criança não tendo barreira, ele assimilava o magnetismo também, parte do magnetismo das crianças, e potencializava o dele. E produzia efeitos, inclusive na questão de efeitos materiais. Esses somos nós, os deuses que Jesus falou. Que somos tão impressionantes que por nós mesmos, sem intermediar ninguém, nós podemos nos curar ou podemos nos enfermar. Não é verdade? O que é diferente, quem quiser estudar, inclusive, um pouco que o próprio Kardec vai nos mostrar a questão de ser médium ou não ser. O próprio codificador não o era. Porque se fosse, a obra teria comprometimento. Porque as coisas poderiam vir por ele e ele ser desacreditado. Olha como a espiritualidade trabalha de forma inteligente. É diferente, se você quiser informações, começa também na codificação, na obra básica ele fala a respeito, e vai falar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10, sobre a questão de magnetismo, fala brevemente, e depois também na Revista Espírita em várias delas, porque o próprio codificador era um magnetizador, que estudou e trabalhou como magnetizador durante mais de 25 anos. É diferente, como dissemos, da condição do médium magnetizador, aonde o espírito atua em conjunto. Quando você dá um passe ou fluidoterapia, como algumas casas agora costumam se utilizar dessa terminologia, existe um trabalho em conjunto. Você dá do seu magnetismo e, ao mesmo tempo, os espíritos trabalham magnetismo deles e também da natureza, que pode ser utilizado. Vida em Nosso Lar, último capítulo, quando André Luiz vai atender o novo marido daquela que é a sua viúva, e ele se utiliza, inclusive, de material magnético da natureza. É interessante notar, não é? Então, a mediunidade é faculdade natural, já dissemos, não confundamos com sensibilidade. Sensibilidade é condição de evolutiva no estágio, aprendida, automatizada no estágio do princípio inteligente, quando passou pelo vegetal. Quando nós passamos pelo vegetal, que ninguém se preocupe, que ninguém foi samambaia, apesar de que tem umas que andam por aí. Mas o fato
Nós, quando passamos no vegetal, nós estagiamos nos reinos como estagiamos no corpo. Nós não somos o corpo, nós estagiamos no corpo físico. Tanto é que não existe nenhum espírito levando o corpo como souvenir para o plano espiritual. Eu gostava tão dele, agora que ele estava malhadão, né, ele tem um modelo, ou então aqueles estereótipos, agora que estava com 1,80 m, 48 quilos, comendo uma folha de alface no almoço e outra no jantar, e eu queria levar junto. Não existe, nós estagiamos. Então, quando estagiamos no vegetal, automatizamos a questão da sensibilidade. Sensibilidade é isto, você passa a mão, isto é sensibilidade. A planta tem sensibilidade, apesar de que está no dicionário que sensibilidade e sensação são sinônimos, mas para a medicina a sensação tem a ver com cérebro, e planta não tem cérebro. Ah, mas eu falo com as minhas plantas em casa e elas ficam mais floridas, elas ficam mais viçosas. É verdade. Você transmite energia, ela tem sensibilidade e ela capta. Foram feitos vários estudos, inclusive, com plantas em relação à questão de sensibilidade. Então, não confundir mediunidade com sensibilidade, que é coisa natural do ser. E, naturalmente, a questão da educação no que diz respeito à mediunidade. O médium, o médium não é um robô. Passividade não é desequilíbrio. Vamos deixar bem claro. Passividade não é desequilíbrio. Mediunidade é um processo sutil, que vai sendo exercitado ao longo do tempo e sendo aperfeiçoada e até mesmo modificada, se necessário for. A realidade, ela precisa ser educada. Só existe um jeito de um espírito, porque nós já ouvimos de tudo, que espírito no médium entra geralmente pelos pés e vai subindo. Por isso que tem gente que chacoalha. O que é totalmente incoerente. Outra situação, só existe uma maneira do espírito de dominar completamente. Você ser subjugado moral e fisicamente. Processo de possessão, aí realmente você vai ser dominado. Caso contrário, o processamento mediúnico, ele é natural. É mente que se comunica com mente. Mas dada a questão do cérebro, estar, evidentemente, habituado a ouvir por aqui, a ver por aqui, etc., a sentir o cheiro por aqui, nós dizemos que ouvimos espíritos por aqui, sentimos o odor bom ou desagradável por aqui e vemos o espírito por aqui. Mas se você tapar, fechar olhos, tapar ouvido, fechar o nariz, etc., e não ficar muito tempo, senão morre asfixiado, você acaba, evidentemente, continuando vendo o espírito, porque é a ação de perispírito a perispírito. Logo, ninguém vai entrar no teu corpo que tem uma ligação atômica do teu perispírito com a matéria. A única maneira é o processo de possessão, que André Luiz trata nos domínios da mediunidade, Hermínio Miranda desenvolve também em suas obras, em algumas de suas obras, onde há uma imantação atômica de perispírito a perispírito, e o indivíduo, pelos comprometimentos com a outra criatura ou criaturas, acaba perdendo momentaneamente o controle do próprio organismo. Mediunidade não é isso, isso é subjugação. Mediunidade é processo equilibrado, onde o estudo faz parte, o exercício faz parte e, naturalmente, principalmente a reformulação interior. Se eu sou um espírito desencarnado e sou um advogado, eu vou procurar a doutora Fátima Luísa para dar uma comunicação, dado o conhecimento que ela tem de direito. Significa também o quê? A necessidade da preparação da criatura, porque nenhum espírito vai ficar ditando palavra a palavra para nós. Não é? Nós não somos caixa acústica de espírito que liga um cabo lá e de repente a gente transmite as coisas. Passa pelo indivíduo, passa pelo médium. Quanto maior o seu treino, menor a sua interferência. Esse é o ponto. Isso leva-nos à questão de verificar, então, que a condição de perispírito para perispírito. O médium amplia o seu perispírito, ou o perispírito do desencarnado entra em associação e a mensagem, então, ocorre. E aí a dúvida, sou eu quem fala ou escreve? O velho animismo, que por vezes recebe a pecha de ser fraude, o que é uma coisa completamente diferente.
Animismo vem de ânima, que é a alma. Toda mensagem mediúnica passa por você. Não se iluda. Não se iluda. Chico Xavier, ele era médium mecânico. Passava por ele. Tanto é que nas mensagens recebidas para as mamães, a grande maioria das mensagens começam como querida mãezinha. Era dele. Tantos janeiros de idade, não é tantos janeiros, era dele. Passava por ele. Porém, esses dois aspectos dele, nos demais, a disciplina era tão gigantesca que ele não interferia em nomes, apelidos, datas, horários, etc, etc, etc. Significa o quê? Ninguém vai ser robotizado, a não ser que você seja subjugado. Estamos entendidos? Não existe processo onde o indivíduo seja neutralizado a ponto de não ter participação alguma. Tanto é que quando o Chico foi psicografar Paulo e Estevão, ele fez isso durante 3 meses consecutivamente, até altas horas da madrugada, o Emmanuel mandou no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o local cedido para a psicografia de Chico, porque na casa dele não dava, tinha mais 14 irmãos e irmãs, então era muito difícil, né, ter espaço até e um local para ele poder fazer o trabalho. O Emmanuel pediu para os espíritos providenciarem equipamentos de projeção, aonde todo o livro foi visto pelo Chico, como se fosse um teatro vivo que ele estava inserido, e ele sentia a temperatura, ouvia os personagens, inclusive quando Paulo cai do camelo e vê Jesus, ele também viu Jesus. Deve ter sido coisas assim maravilhosas, e o Emmanuel explica para ele: se você psicografar, eu não quero o fruto da tua imaginação interferindo no processo. Porque cada um de nós imaginou esse porão da casa do Dr. Rômulo Joviano de uma maneira conhecida. Então ele vendo as cenas, estando dentro de um teatro verdadeiramente vivo, sem nenhuma interferência, ele não causava nenhuma interferência no processo imaginativo dele. Então vejamos que até este médium que foi, sem sombra de dúvida, o maior médium que se tem conhecimento no planeta, não é como intermediário, ele passava as mensagens por ele. O fato então de sermos mecânicos não isenta a responsabilidade do indivíduo em estudar, em exercitar-se e em reformular-se, porque senão qualquer um poderia ser médium. O Espírito não vai chegar e vai ficar ditando, como dissemos, palavra por palavra. O que ocorre é, se não tiver tu, vai tu mesmo. Se não tiver nada melhor, vai aquilo que tem, se a necessidade for premente. Mas se tiver algo melhor, é a questão daquela criatura que trabalha. Você que trabalha, seja em casa, seja no lar, seja fora dele, que tipo de material e ferramenta você usa? A pior ou a melhor? A lógica prepondera, não é porque o espírito tem a boa vontade que ele vai se utilizar de uma criatura que não tenha interesse nela própria, no seu desenvolvimento. Logo, para ser médium, é exatamente isso que nós acabamos de falar, não é? Esforço, disciplina, trabalho, estudo, etc. E, naturalmente, a humildade. Receber grandes nomes, o que não significa nada para espírito elevado, grandes nomes. Não, absolutamente não. O que vale é a questão moral e os pensamentos elevados. Conteúdo e não forma. Humberto de Campos conta uma passagem no Cartas e Crônicas, dizendo que certo dia, numa reunião mediúnica, onde ocorria a educação mediúnica num centro espírita, uma senhora, a dirigente, de repente um jovem estudante da mediunidade, era comunicação psicofônica no dia, o exercício da psicofonia, e o jovem deu passividade para um preto velho. Um preto velho. Vale lembrar que no plano espiritual tem preto velho, branco velho, amarelo velho, índio velho, tem, né, para que a gente também não fique, que é uma característica de um espírito se apresentar. Então, logo ele começou a mensagem, a dirigente disse: com licença, meu senhor, com licença, me desculpe, eu gostaria de interromper, nós não aceitamos esse tipo de comunicação na sua casa, nessa casa, nós pedimos que o senhor se retire. E o espírito, com aquele trejeito humilde, etc., pediu as suas escusas e se retirou.
E aí a aula continuou, a prática continuou, e de repente, depois de um certo tempo, naquele mesmo médium, naquele rapaz, uma outra entidade se comunicou. E deu uma comunicação belíssima, e à medida que falava, as pessoas chegavam às lágrimas, tamanha era o conteúdo emocional, moral elevado que a entidade trazia. E quando ela foi terminando, a dirigente disse: com licença, antes que o senhor se retire, gostaríamos da sua identificação, é possível? Ele disse: o senhor ele disse: eu sou o doutor fulano de tal, o mesmo preto velho que a senhora acaba de mandar embora. Engole. Então, conteúdo e não forma. Nomes bonitos não significam coisa nenhuma. Lá no centro tal estão recebendo Jesus. Tem Jesus sapateiro, tem Jesus açougueiro, tem Jesus de tudo, ok? Então, muito cuidado nesses aspectos, porque nós seremos intermediário entre dois planos, e mediunidade é caridade. Quem faz caridade sabe que o amor é o amor em ação para encarnados e desencarnados, ou seja, tendo mediunidade ostensiva ou não tendo mediunidade ostensiva nenhuma, voltamos à questão inicial. O importante é nós sermos intermediários do bem, sermos intermediários do amor. E, para verificar que não é uma novidade, como dissemos, nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, o primeiro livro dos médiuns existentes no mundo, que é exatamente parte da epístola, onde Paulo, não existia a palavra mediunidade, chama a mediunidade de dom, o dom de falar línguas, o dom de escrever, etc. O próprio Paulo, nos estudos feitos sobre as cartas dele, em relação à questão de estilo, muitos estudos dizem as cartas de Paulo sofreram muitas adulterações. No entanto, estudiosos espíritas, analisando, verificam também algumas mudanças de estilo, sendo que não era um único espírito que se comunicava com ele. Não é por isso, pode ter havido adulterações, sempre há, não, às vezes não intencionalmente, porque, imaginemos, nós tínhamos copistas, as criaturas copiavam e interpretavam por vezes no processo da tradução, então os erros poderiam acontecer. Podem ter havido inserções maldosas, também pode acontecer, mas mudanças de estilo já mostravam que Paulo, como um médium psicógrafo, dava passividade para entidades diferentes, além de se comunicar com Jesus, que tinha nele, claro, uma ferramenta de divulgação do Espiritismo. Por isso a necessidade, pessoal, de termos o zelo com a mediunidade, porque nós somos, no final das contas, o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, e somos, na realidade, os divulgadores do trabalho deles para este plano. Olha a responsabilidade, não é verdade? E não temer a questão da mediunidade, porque a mediunidade é algo que nos abençoa na oportunidade do trabalho. E aí foi Emmanuel que definiu para o Chico, quando, na pergunta do que era necessário para ser um bom médium. Mas antes de ser um bom médium, seja um médium bom. Não é? O codificador, no Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte, que o conhecimento nos auxilia muito na chegada no plano espiritual, que se dá todas as noites, não é fato? Pelo processo do sono. Nós somos criaturas interexistentes. Nós dormimos e saímos do corpo. Desencarnar é só não voltar mais para o corpo. Não é beleza? Desencarnar não dói. O que dói é a consciência do dever não cumprido. Só. E aí, que ninguém fique assustado com a questão de dormir na noite de hoje, não fique tomando café com Coca-Cola, coisa do gênero, né? Porque, às vezes, aqui na Federação, 2 ou 3 casos que nós já tomamos conhecimento, desencarnou tomando passe. Se você for um passe, cuidado. Porque foi assim, graças a Deus, nós fomos a Deus, e ela deu graças a Deus, né? Obviamente, claro, por quê? Porque a vida é frágil, para reencarnar precisa daquela mão de obra toda, que todo mundo já sabe, de programação espiritual, etc. Para desencarnar, assim, e voltamos para a nossa realidade, aonde nós criamos um processo de medo. Então o importante é que nós sejamos bons.
Voltando no codificador. Conhecer é muito bom. É como ir para a China falando mandarim. Você vai ter facilidade de se comunicar e de circular na China. Mas a bondade prepondera para o espírito. Por isso que Emmanuel vai dizer, o bem que fizeres será teu advogado em toda parte. A gente já sabe nas escolas todas e no espiritismo o que é necessário, aí sim, para ser um bom médium. Não é? 3 coisas são fundamentais, estão aí. Se você não tiver disciplina ou disciplina, não mexa com coisas sérias. Não se envolva com coisas sérias, porque você está se envolvendo com gente. A única diferença é que ele não tem esta capa material. Você está se envolvendo com gente. Depois nós respondemos as perguntas no final, ok? Nós estamos nos envolvendo com pessoas. Por isso que em laboratório, testes feitos em laboratórios de todas as maneiras a respeito da mediunidade, não consegue provar a questão da comunicação efetiva, porque eles querem que dê repetição. Tem que dar milhares de casos ou mesmo a repetição. Como é que você consegue repetir com igualdade criaturas que são semelhantes? Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. O valor que te toca não toca a mim, e o contrário é verdadeiro, não é isso? Então, o fato é, como é que você quer dar repetição em questão material numa coisa que você está tratando com mentes, com criaturas que têm sentimentos, com pessoas que têm valores e experiências diferenciadas? Não vai dar para repetir do mesmo jeito, não é coisa, é gente. Então, ou a gente tem disciplina para tratar com essas criaturas, ou nós estamos comprando um problema que nós não precisamos. E há aqueles ainda que querem colocar preço naquilo que não tem condição de entregar. E claro, aí vamos não para a condição daquilo que falamos de animismo, mas vamos para a condição da fraude. Por isso, mediunidade é trabalhar com o Cristo. E nós ouvimos por vezes colocações do tipo, todo médium é um grande devedor. Por isso que a gente tem 1,90 m. Todo médium é um grande devedor. Ousamos discordar disso. Todo médium é uma grande ferramenta de amor. Não é verdade? Todo médium não é um grande devedor. Porque nós não podemos viver no passado. Nós não podemos continuar cultivando dor. Por isso que Jesus nos estimulou o perdão e trabalho incessante para fazermos uma nova realidade. Quem vive no passado não tem presente, quem não tem presente não tem futuro. Então, todo médium não é um grande devedor, porque se foram dívidas ou não foram dívidas, são conhecimentos que alicerçam a posição que estamos agora. Pouco importa ficar sabendo se eu fui Maria, José, se eu fiz isto, fiz aquilo, vesti isto, ou vesti aquilo, ou não vesti nada. O que importa é o que estamos fazendo agora. Tudo isso serviu como exatamente base para aquilo que sou neste momento. E o importante é o que eu sou neste momento e o que eu serei em matéria de projeção do futuro. Logo significa dizer que as questões de dívidas e comprometimentos e problemas ficam aonde estão como alicerce da condição atual. Todo médium é, de fato, uma ferramenta de amor. Por isso que toda mediunidade será sempre uma ferramenta divina. Muita paz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo carinho, mais uma vez. Muito obrigado. E ainda tem gente que diz que é difícil enriquecer, não é? 40 minutos, tanta gente enriqueceu. Humberto, nós queremos... A Federação te homenageia com um jornal, minha revista, que Jesus te abençoe. Reiterando, o Humberto vai autografar os livros aqui fora, aqui na mesa aqui.